As mulheres são animais com cabelos longos e ideias curtas. Pesado, né? Uma frase que hoje a gente olha e pensa, que absurdo, misoginia pura. E veio de quem? Arthur Schopenhauer, um gênio. Mas um gênio com uma nuvem bem escura pairando sobre a cabeça. Um cara que via a vida com lentes bem pessimistas. Mas, antes de jogar Schopenhauer na lata do lixo da história, como só mais um velho amargurado, e olha, ele tinha um quê disso, sim, respira fundo. Porque por baixo da ofensa, da generalização grosseira, talvez exista uma faísca de verdade incômoda. Uma verdade que muitos homens sentem na pele, mas não têm coragem de falar. A verdade, meu amigo, raramente chega de terninho e com um sorriso simpático. Muitas vezes, ela vem rasgando, doída, como um grito preso na garganta. Não é fácil pensar que um filósofo taxado de pessimista e misantropo pudesse ter sacado uma dinâmica que acontece bem debaixo do nosso nariz, nas nossas relações mais íntimas. Uma dinâmica que a sociedade de hoje faz de tudo para esconder, maquiar, fingir que não existe. Mas ela está lá, operando nas sombras. Alguns dizem que Schopenhauer não odiava mulheres. Ele odiava o jogo do desejo, a forma como o amor romântico ou a ilusão dele o fazia se sentir pequeno, descartável. E por trás daquela acidez toda, daquele cinismo quase doentio com o feminino, ecoa uma pergunta que muitos homens, em algum momento, já se fizeram baixinho, com medo de parecerem fracos, ciumentos ou, pior, ressentidos. Por que ela sempre parece querer algo a mais? Por que, mesmo quando tudo parecia incrível, o amor, a conexão, o compromisso, ela pode um dia simplesmente ir embora com outro? E esse outro, vamos ser honestos, muitas vezes não é um cara qualquer. Ele geralmente tem algo a mais. Mais alto, mais bem-sucedido, mais confiante, mais dominante. Algo que, lá no fundo, você sentia que te faltava. Puxa pela memória. Aquela relação que te deixou em pedaços, que te fez duvidar de tudo. Lembra dela? Lembra como você foi substituído? Talvez não na hora, mas aconteceu. E o cara que veio depois, provavelmente não era uma cópia sua com uns detalhes diferentes. Era, ou parecia ser, uma versão melhorada em certos aspectos. Mais presença, mais grana, mais atitude, mais intensidade. Ela o via assim. E essa troca não foi só uma troca. Foi um upgrade. Não precisa gritar isso pro mundo. Essa pulga já tá aí, atrás da sua orelha. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos falar de hipergamia, essa palavra que causa arrepio em alguns. Sobre o poder silencioso da escolha feminina. E principalmente sobre aquele ressentimento masculino que fica remoendo quando essas coisas acontecem e ninguém fala sobre elas. Para sacar a visão de Schopenhauer, a gente precisa entender o motor da filosofia dele, a vontade de viver. Para ele, a força que move o universo não é Deus, nem a razão. É um impulso cego, insaciável, irracional, que faz tudo e todos, de pedras a nós, humanos, se agarrarem à vida, quererem se reproduzir, sobreviver. E como essa vontade é puro desejo, ela é também a fonte de todo o sofrimento. Porque desejar é não ter, e a vontade nunca se satisfaz. Pensa aí, você conquista algo, e logo depois já quer outra coisa. O prazer é passageiro, a fome volta, a sede volta,
o tesão volta. No amor, é a mesma coisa. A vontade não está nem aí para sua felicidade individual. Ela quer que você sirva ao propósito dela. Passar adiante os genes mais fortes. O amor romântico? Para Schopenhauer, é só uma fantasia bonita que a natureza inventou para a gente obedecer. Uma armadilha biológica. Você acha que se apaixona pela alma gêmea, pela conexão. Ele diria, não, meu caro, é a vontade, essa força biológica escolhendo por você. Você é só uma peça no tabuleiro. Acha exagero? Pensa bem. Por que você não se apaixona por qualquer pessoa? Por que certos traços te atraem mais? Por que confiança, status, poder têm esse efeito magnético? Você acha que escolheu suas preferências ou elas foram meio que instaladas em você por milênios de evolução? A verdade amarga é que somos, muitas vezes, marionetes numa peça que não escrevemos. E o mais perturbador, quando uma mulher escolhe um homem, segundo essa ótica, não é pela poesia da alma dele. O instinto dela é calculista, afiado pela evolução. No fundo, a biologia dela está perguntando: esse cara pode me proteger e proteger nossos filhos? Ele tem recursos, segurança, estabilidade? Ele tem genes de força, inteligência, status que vão beneficiar minha cria? A gente adora dizer que superamos a biologia, que somos seres racionais, culturais. Uma historinha bonita. Mas olhe ao redor. Veja quem as pessoas realmente escolhem, não quem elas dizem que querem. A natureza não se engana com um discursinho politicamente correto. Para Schopenhauer, esse é o motor cruel da atração feminina. Não é sentimento, é estratégia de sobrevivência disfarçada. E essa estratégia tem nome: hipergamia. Hipergamia, trocando em miúdos, é a tendência, vista ao longo da história e em várias culturas, de mulheres buscarem parceiros de status social, financeiro ou até físico igual ou superior ao delas. Não é maldade, não é ser interesseira. Muitas vezes, nem é consciente, é programação evolutiva. Seria bom pensar que isso não existe mais, que somos modernos demais. Mas a modernidade é só uma capinha fina sobre nossa natureza animal. A executiva que não namora quem ganha menos, a intelectual que quer alguém tão ou mais inteligente, a gata que só sai com caras tão ou mais bonitos. Não é coincidência, é a biologia falando mais alto. E aí que mora a dor. Porque o que a evolução chama de lógica, o homem moderno sente como traição. Não é só porque ela foi embora, é porque ela foi embora por alguém percebido como melhor. É aí que o ressentimento cria raiz. Não por não ter sido amado, mas por ter sido superado. Tudo isso o que você deu. Lealdade, carinho, presença, não bastou. Em algum lugar, silenciosamente, você perdeu um jogo que nem sabia que estava jogando. Se você ainda não tinha se dado conta disso, se essa ficha não caiu, eu te pergunto, o que você está fazendo da sua vida? Essa dor de ser substituído é uma desqualificação. Você deu seu melhor, e seu melhor não foi o bastante diante de alguém com qualidades superiores. Ela não só te trocou, ela fez um upgrade. Isso corta fundo. A mensagem é: você não é suficiente. E Schopenhauer, lá do seu pedestal de pessimismo, diria: não foi ela, foi a vontade, usando ela, usando você. Esse ressentimento masculino é silencioso. Esconde-se no sarcasmo, no são todas iguais.
No amor, é uma farsa, mas por baixo tem uma ferida aberta. E foi aí que a filosofia de Schopenhauer azedou. O desprezo dele pelas mulheres não vinha de uma análise fria. Vinha de uma mãe complicada, de amores fracassados onde ele não foi o escolhido. Ele falava como um homem que se sentiu preterido. O erro de Schopenhauer, e talvez o seu, é deixar a ferida virar veneno. Entender a atração feminina não deveria levar ao ódio, mas à clareza. Não é culpar as mulheres por uma programação biológica, assim como não se culpa os homens por se sentirem atraídos pela juventude e beleza. Mas quantos homens carregam essa mesma dor? Amaram, deram tudo, e não foi o bastante. Acorda para a vida, meu filho. Você não é o primeiro, nem o último. Muitos homens acreditaram no conto de fadas do amor como troca justa, parceria de almas, e descobriram, do jeito mais doído, que por baixo dos votos e promessas pulsa algo mais primitivo. Homens não querem só companhia. Querem ser escolhidos, desejados, ser aquele que faz o olho dela brilhar, não só o que paga as contas. E quando não são, a dor, se não for processada, vira cinismo, raiva, ecoando em cantos obscuros da internet. Mas, se tirar a casca de amargura, o que se encontra não é ódio, é mágoa. É a voz de quem deu tudo e não foi suficiente. Aí que as ideias de Schopenhauer se tornam perigosas, quando usadas como munição, não como espelho. Isso quer dizer que mulheres são egoístas, só ligam para dinheiro e poder? Não. É uma leitura rasa. A hipergamia não é falha moral. Nos tempos das cavernas, escolher um parceiro era sobrevivência. Uma mulher que escolhesse um cara fraco arriscava a própria vida e a dos filhos. A natureza afiou esse instinto. As fêmeas escolhem, os machos competem. Pavões, cervos, leões. Todos exibindo seu valor. E nós, com nossa superioridade, achamos que somos diferentes, apenas mudamos a forma de exibir. O carro, o cargo, o status. Mesmo hoje, esse radar funciona. Não busca mais o guerreiro mais forte, mas o cara com propósito, direção, confiança, que irradia capacidade. E aí que dá o tilt. Porque ser um bom homem nem sempre basta. Você pode ser gentil, leal, amar com tudo, e ainda assim não ser desejado daquela forma visceral. E se você não entende as regras desse jogo do desejo, fica perdido, amargo. O que eu fiz de errado? O problema é que o desejo não premia só a bondade. Premia crescimento, energia, poder. E agora? Desistir? Virar um revoltado? Ou tem um jeito de retomar seu valor? Entender a hipergamia não é ser escravo dela. É aprender as regras para jogar do seu jeito. Não por ela, por você. A solução não é tentar ser melhor que todos os outros para ganhar a validação de uma mulher. Isso é uma corrida perdida. A verdadeira disputa é contra o seu eu de ontem. Acordar e perguntar: onde eu posso crescer? Onde estou vacilando? Quando você foca em ser sua melhor versão, mais firme, capaz, com propósito, não para impressionar, mas para evoluir, você para de precisar da aprovação. Para de implorar por amor. Você começa a irradiar uma força calma, uma confiança que vem de dentro. E aí, ironicamente, é que você se torna magnético. Não porque buscou, mas porque
não precisa mais. A rejeição ainda vai doer, mas não vai te destruir. Você tem uma base, um reino interior. Se alguém for embora, se não te escolher, você não desmorona. Você se reagrupa, se reconstrói, se levanta. Nietzsche, que criticava e admirava Schopenhauer, falava do super-homem, não como dominar os outros, mas dominar a si mesmo. Transformar a ferida em sabedoria, a dor em propósito. Então, sim, talvez ela quisesse mais. Talvez ela partiu. Talvez te comparou e você perdeu. Dói. Mas você não precisa morar nesse lugar de dor. Transforme isso em combustível. Não cresça ressentindo o que não pode controlar. Cresça construindo o que pode. Sua força, sua clareza, sua missão. Não implore por amor. Não se agarre pelo medo. Não odeie o que não pode ter. Construa-se. Trilhe seu caminho. Conheça seu valor. Não porque alguém disse, mas porque você o conquistou. E se ela for embora, deixe ir. Porque quando você sabe quem é, quando seu valor está ancorado em você, o abandono deixa de ser seu maior medo. É só mais um passo na jornada da sua própria maestria. Se essa mensagem ressoou em você, se você está pronto para parar de ser vítima das circunstâncias e começar a construir sua própria fortaleza interior, comente aqui embaixo a palavra inabalável.